Jeremias capítulo 12, versículo de número 5. Se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tropeças numa terra segura, o que fará nos bosques do Jordão? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós oramos nesse momento porque a tua palavra ela foi lida. Que o Senhor tire do nosso meio agora a distração, aquilo que não é teu. Que os teus anjos sejam enviados aqui e remova do nosso meio, ó Pai, tudo aquilo que possa distorcer, nos impedir de ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Jeremias, ele foi um dos grandes profetas da Bíblia. E você já sabe, já é de seu conhecimento que ele é conhecido como o profeta das lágrimas, né? Porque você vai ver que Jeremias, ele chorou muitas vezes, né? Porque ele não via as suas profecias se cumprir. Inclusive existe um próximo livro após Jeremias, que é Lamentações, e ali ele faz uma série de lamentações acerca de tudo que ele viveu, do que a palavra que o Senhor deu a ele. Jeremias foi um homem vocacionado por Deus, separado por Deus. Deus disse a Jeremias uma frase que ele não disse a nenhum outro profeta. Ele disse: antes que você fosse formado no ventre da tua mãe te conheci, e te chamei pelo teu nome, e te dei por profeta às nações. Isso é tão interessante, que Deus estava confirmando a vocação de Jeremias como profeta, como um homem que ouvia a voz de Deus e transmitia ao povo aquilo que o Senhor estava passando a ele. Jeremias viveu num momento muito difícil, onde a aliança é quebrada, onde Nabucodonosor invade Jerusalém, e uma série de acontecimentos vem surgindo de acordo com que Jeremias ele ia desenvolvendo o seu ministério. E você vai ver que algumas vezes Jeremias ele cria dentro de um contexto algumas resistências pessoais a Deus, mas ao mesmo tempo em que ele cria as resistências pessoais, ao mesmo tempo Deus, através do seu Espírito, quebra aquelas resistências e faz com que ele possa ser feliz, para que ele possa continuar o seu ministério. E aqui, justamente no capítulo 12, nós vamos ver uma coisa interessante aqui. Nós vamos ver que Jeremias, ele está reclamando de algumas coisas que estão acontecendo. Ele está falando sobre algumas coisas que estão surgindo ali. E aí nós começamos a ver e a perceber algumas coisas. E Deus vem e dá uma palavra a Jeremias. E talvez a palavra que Jeremias gostaria de ouvir seria uma palavra de encorajamento. Talvez a palavra que Jeremias gostaria de ouvir seria uma palavra assim: olha, fique tranquilo, porque vai dar tudo certo, tudo isso vai passar e vai ficar tranquilo. Mas Deus vem e traz essa palavra a Jeremias. Deus dá uma palavra a ele, dizendo para ele, falou assim: olha aqui, olha, você está achando o quê? Você está pensando o quê? Ele está falando assim: você está se fadigando quando você está correndo com os homens. Deus está fazendo uma comparação entre ele e homens, dizendo: olha, você está se fadigando, você está se cansando quando você está lutando com os homens. Você está aí resistindo porque você está competindo com os homens. Mas e quando você for competir com os cavalos? E quando as coisas começarem a crescer? E quando as coisas começarem a evoluir? E quando as coisas começarem a ter progresso? Qual será o seu comportamento? Como é que você vai agir e reagir diante das coisas que estão por vir na sua vida? O que Deus está tratando com Jeremias nesse momento aqui é algo extremamente interessante. O que Deus está falando com Jeremias é: se você está nesse momento que você está vivendo e você está reclamando do que está acontecendo, como é que você pode crescer?
Como é que as outras coisas podem ser manifestas na sua vida? Como é que as coisas podem evoluir na sua vida? Como é que você pode crescer? Como é que você pode multiplicar coisas que estão na sua mão? Você já parou para pensar um pouco sobre isso? Porque às vezes nós temos uma visão do agora, nós temos uma visão desse momento, nós temos uma visão acerca do que está acontecendo justamente agora, e quando nós olhamos para o agora muitas vezes nos desanima, o agora muitas vezes ele nos enfraquece, às vezes o agora ele nos entristece. Por quê? Porque nós estamos passando por situações e processos na nossa vida em que nós jamais iríamos pensar que iríamos passar ou viveríamos na nossa vida, mas nós não entendemos que dentro dos planos, dos projetos de Deus, existe um porquê para que estas coisas se manifestem na nossa vida. Existe um porquê Deus está permitindo que algumas coisas aconteçam na sua vida. Existe um porquê que as coisas estão sendo, ou seja, está tendo dificuldades, porque Deus precisa produzir algumas coisas na sua vida. Deus precisa fazer com que a sua vida ela possa ser construída de acordo com aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E o mais importante em uma construção ou na vida de uma pessoa, o que são os alicerces. Você pode ter um bom acabamento, você pode ter um prédio enorme, mas se você não tem um alicerce bom, se você não tem um alicerce fiel, você vai comprometer aquilo que você está construindo, você vai comprometer aquilo que vai ser feito na sua vida. Então nós precisamos entender que o alicerce, ele é melhor e ele é o fator principal de uma construção. E o que Deus está falando com Jeremias acerca é sobre isso daqui, sobre os alicerces da vida dele, sobre os alicerces que serão construídos, estão sendo construídos através das circunstâncias, através das adversidades, através das alegrias, mas também através das tristezas. Se você não tiver maturidade para entender, você não vai poder decolar, você não vai poder crescer, você não vai poder avançar. Se você não consegue resistir o momento que você está passando, ou se você não consegue resistir à afronta que você está sofrendo, como é que você vai chegar aonde você está pedindo a Deus? Porque as nossas orações ao Senhor são orações como, por exemplo: Senhor, me dê A, me dê B, me dê C, me dê E, acrescenta, me torna um homem, uma mulher de sucesso, me dê um carro, me dê um apartamento, me dê uma casa grande, me dê um bom emprego, me promova onde eu estou trabalhando, que eu seja um gerente, que eu seja um gestor, que eu seja isso, que eu seja aquilo. E não há nenhum problema em você fazer essas orações, não existe pecado em você pedir ao Senhor isso. Agora você precisa entender que de acordo com as orações que você tem feito, também ao mesmo tempo, algumas coisas vão começar a surgir na sua vida, algumas coisas vão começar a brotar na sua vida. E aí você diz: parece que quanto mais eu oro, mais as coisas difíceis ficam. Mas na verdade quanto mais você tem pedido a Deus, quanto mais alto, quanto maior são os seus pedidos, maiores serão os processos que irão acontecer na sua vida. Talvez você diz: a perspectiva então é que melhore. Não, a perspectiva é que piore. Porque quanto mais alto você for, maior será a resistência contra você. Quanto mais alto você for, mais a força do vento será contra a sua vida. Quanto mais fundo você vai, maior é a pressão que é exercida sobre você. E nós precisamos ter entendimento, sabedoria, nós precisamos buscar em Deus equilíbrio, força para continuar a nossa jornada, para nós avançarmos em direção ao propósito que Deus tem na nossa vida. Você está cansado agora? Você está agora
está cansado agora? Está difícil agora? Não está aguentando agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser daqui para frente? Ele está dizendo: se você não consegue competir com os homens, se você não consegue competir por igual com as pessoas que têm a mesma estrutura, a mesma força, a mesma forma que você tem, como é que você vai competir com os cavalos? É impossível. Mas porque nós queremos criar dentro de nós uma estrutura frágil para coisas grandes, profundas e poderosas na nossa vida. Mas Deus, Ele quer nos levar e nos conduzir a coisas maiores, as coisas profundas, as coisas poderosas da vida dEle, que Ele tem para a nossa vida. Mas nós precisamos permitir que Deus trabalhe na nossa estrutura, e nós precisamos parar muitas e muitas vezes de ficar reclamando, de ficar medindo, de ficar comparando com as pessoas o que um passa, o porquê que eu não passo. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos começar a mudar a nossa cabeça acerca dessas coisas. A nossa mente, o nosso coração precisa ser transformado. Você não é medido quando as coisas estão dando certo. Você não vai ser medido quando as coisas estão funcionando na sua vida. Você não vai ser medido quando as coisas estão rompendo na sua vida. Você vai ser testado quando as coisas não estão funcionando na sua vida, quando as coisas não estão dando certo na sua vida, quando a escassez bate na sua porta. Por exemplo, se nós pegássemos agora o livro de Provérbios, de número 24, do verso 10, você vai ver. Olha só: se enfraqueces no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Se no dia da angústia você não consegue se segurar, se no dia da angústia você não tem força para suportar, a sua força é pequena. Para quê? Para aquilo que está diante de você. Deus é um Deus do passado? Sim, porque a Bíblia vai dizer que é o mesmo de ontem. Deus é um Deus do presente? Sim, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus de hoje. Mas o nosso Deus é um Deus do futuro. Ele diz: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Deus está com você nesse exato momento, mas Deus está onde você precisa chegar. Deus já enxergou o projeto pronto, mas você não está aqui. Você não está nesse lugar. Vem aqui, os meninos do Sul, vem cá. Fica as três aqui, por favor. Fica aqui. Deus está aqui. Nossa, irmã, corre só. Está vendo? Aqui está. Deus está aqui. Deus, Ele enxerga você aqui, dessa forma, preparado, com força, com resistência, com sabedoria, com entendimento, com visão de Deus, com profundidade, com relacionamento. Mas isso que você vai viver aqui, ele está sendo construído aqui. Vem aqui. Ele está sendo construído aqui. Existe um caminho daqui até lá. Você quer chegar lá, tenta andar. Veja, você vai andar, você vai por força, mas veja a dificuldade. Mas por que a dificuldade? Porque para você chegar lá, para você viver o que Deus tem lá para você, você precisa ter estrutura, você precisa ter força, você precisa ter uma mente firmada nele. A sua fé precisa ser provada, o seu coração precisa estar conectado às coisas de Deus. Você não pode permitir que as distrações das coisas que estão acontecendo interfira no propósito e na palavra que Deus tem na sua vida.
pode voltar. Ele diz então, se você no dia da tua adversidade, você se mostra fraco, não é isso? Olha isso. Dá para confiar em vocês não? Eles nem sabem. Ele diz, se te mostra fraco no dia da tua angústia, quão pequena é a tua força. Se te mostra fraco no dia da tua angústia, quão pequena é a tua força. Significa que você não está preparado. E Deus não te dá coisas, pode tirar. Deus não te dá coisas que você não está preparado para receber. Deus é Pai, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso na nossa vida. Deus é um Deus de misericórdia na nossa vida. Mas entre Deus destruir a sua vida e poupar a sua vida, Deus prefere poupar ela. E às vezes sabe o que acontece? As nossas orações, ela não condiz com aquilo que muitas vezes nós queremos. As pessoas, elas querem as coisas, elas desejam as coisas, elas buscam as coisas, mas elas não sabem o peso que as coisas vêm. Ela não sabe daquilo que vem por detrás daquilo. Às vezes você vem aqui, você vê alguém pregando, alguém cantando, alguém tocando, mas a estrutura que está por detrás muitas vezes é uma estrutura onerosa, difícil. Porque existe renúncia, existe lágrimas, existe muitas vezes você abrir mão de coisas pessoais suas para que você esteja aqui hoje. E Ele está dizendo, na angústia você precisa se mostrar forte, porque você não pode viver somente dos tempos bons na sua vida, você não pode viver somente de quando você prospera, você precisa aprender a lidar com os tempos e as estações da sua vida. Assim como nós vivemos as estações dentro de um ano, assim muitas vezes será a nossa vida diante do Senhor. Tem dia que você estará com as suas folhas verdes, todo florido, prestes a romper brotos na sua vida, mas tem dia em que o vento vai te castigar, vai levar as suas folhas e ficarão os galhos secos, e você vai olhar e vai dizer, não há vida, não há opção, não há como mudar isso. Mas você precisa entender que as estações, elas estão em contínuo movimento na sua vida. Você pode estar um galho seco hoje, mas amanhã novamente os primeiros renovos brotarão, e você será fortalecido, vivificado pelo Senhor. A angústia é um teste para nós. Jó, no dia da sua angústia, ele disse, o meu Redentor vive. Jó, no dia da sua angústia, ele disse, bendito seja Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele. Nu eu vim ao mundo e nu eu vou voltar ao mundo. Jó dizia, eu não estou preso nas coisas que o mundo pode me dar. Eu sou um administrador das coisas dessa terra, mas quando eu for, essas coisas vão ficar, mas eu terei com o Senhor aquilo que é meu, e será perpétuo na minha vida. Sabe qual é o problema? Sabe por que muitas vezes você não suporta o dia da angústia? Sabe por que às vezes você está fraco? Porque você tem se apegado somente nessas coisas que estão aí. Você tem se apegado somente nas coisas que você pode viver agora. Você tem se apegado somente nas coisas que você pode sentir agora. Mas você esquece que existem outras coisas na sua vida pós essa. Você precisa ser forte. Quando Deus chama Josué, o que Deus diz para ele? Seja forte, seja corajoso. Passa mais um pouquinho, e Deus vem a Josué novamente e diz para ele assim, seja forte, seja corajoso.
E vem mais um pouquinho, Deus de novo vem e diz para ele assim: seja forte, seja corajoso. E vem mais um pouquinho, Deus diz para ele assim: seja forte, seja corajoso. E Deus continua falando para ele: seja forte, seja corajoso. Ele está ali, antes do Jordão, chorando, lamentando a morte de Moisés, 30 dias chorando, a congregação de Israel chorando, lamentando a perda do seu maior líder. E Deus está dizendo para Josué: Josué, seja forte, seja corajoso, porque Deus não estava mais no pranto, Deus já estava nas conquistas. Deus não estava no lado de cá do Jordão, Deus já estava derrubando as muralhas de Jericó na vida daquele povo. Então Deus estava dizendo: seja forte. E Ele está dizendo: nós estamos angustiados, nós estamos tristes, nós estamos chorando, porque eu perdi o meu pai espiritual, eu perdi a minha referência, eu perdi. E Deus estava dizendo para ele: seja forte, seja corajoso, faz esse povo passar esse Jordão e entra na terra que eu prometi aos seus pais. Veja o que está acontecendo. Deus está dizendo: a angústia não pode te parar, porque enquanto você vive na angústia, você não enxerga aquilo que Deus tem para você. Enquanto a angústia te domina, ela te impede de enxergar o futuro de Deus para a sua vida. Quer ver outra coisa interessante? Olha que coisa interessante. Deus manda você confessar os seus pecados, os nossos pecados, uns aos outros. Não é confissão, não. Quando você vem falar comigo ou com o pastor, você não está confessando. Nós não vamos falar assim: faça isso para você ser perdoado, não. Ele diz: confesse suas fraquezas. Sim ou não? Agora, onde Deus manda você reconhecer a tua fraqueza? Aonde Deus manda dizer assim: seja fraco? Aonde? Deus diz assim: diga ao fraco, diga ao fraco, diga ao seu problema, diga ao seu problema. Não estou ouvindo. Diga ao seu problema, diga a sua adversidade, diga a sua doença, diga as adversidades da vida, diga a escassez, diga a temporada de perda, diga na temporada de ganho, diga na temporada de avanço, diga na temporada onde as coisas tudo estão dando certo. Independente do que você está vivendo, Deus está dizendo: diga: eu sou forte. Deus está na sua frente. E Jeremias está ali: não estou aguentando. Os ímpios prosperam, eles crescem, dão fruto. E Deus falando assim: Jeremias, não tem nada a ver com o negócio. Fica tranquilo, Jeremias. Sou eu que sou o Senhor da sua vida. Às vezes Deus permite algumas coisas acontecer na nossa vida para ver como é que a gente é. Tem muita gente reclamando da vida. Tem muita gente reclamando da vida dentro da igreja. Tem muita gente reclamando das coisas. E eu falo isso muitas vezes como pastor de igreja. Quantas vezes nós lidamos aqui com a insatisfação dos outros. Quanto mais nós fazemos, muitas vezes mais se reclama. Quanto mais você produz, mais se reclama. E às vezes vocês não conseguem entender o propósito das coisas. Às vezes você está preso dentro de um lugar, dentro de uma construção, dentro de um ambiente que foi criado na sua vida, dentro de uma mentalidade de uma igreja, onde a igreja tem que ser desse jeito, ela tem que funcionar desse jeito. Só que não. Já perdi pessoas aqui porque me disseram: não sei lidar com a igreja grande.
É muito difícil lidar com igreja grande. Eu gosto de igreja pequena. Eu falei assim, é porque a fofoca circula mais rápido. É difícil você fofocar quando senta alguém do seu lado que você nunca viu. Você vem no outro culto, senta outro que você nunca viu. Você vem no outro culto, senta outro que você nunca viu. E aí sabe o que acontece? Fala assim, não, nós temos que gerar intimidade no meio do corpo. Nós temos que gerar intimidade no meio do corpo. Mas nem todo mundo pode ter intimidade com você. Nem todo mundo pode saber do que está dentro de você. Nem todo mundo pode saber o que você vive. Mas sabe o que é isso? É uma mentalidade atrasada, onde a igreja, elas estão pensando somente em si, elas estão pensando somente nos seus anseios, mas ela esquece que ela mora numa cidade onde existem 82 mil pessoas e não tem 12 mil cristãos. Como é que é? Existem 82 mil pessoas nessa cidade. Não tem 12 mil cristãos. Para nossa vergonha, que muitas vezes não sabemos nos comportar diante das coisas. Agimos de fraqueza. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos entender que Deus está no controle das coisas. Nós precisamos entender que o Senhor quer nos levar em lugares grandes e poderosos. Deus quer nos levar em lugares de profundidade. Veja o que diz Isaías capítulo 40, verso 29. Olha o que ele diz: Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Verso 30. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão. Verso de número 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Olha o que diz na minha versão aqui, para você entender um pouco melhor. Ele diz assim: dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, e eles tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fadigarão. Você fala assim, o que ele está querendo dizer aqui? Que se a sua expectativa estiver em Deus, Deus ele vai te fortalecer no meio dos processos, para que você alcance aquilo que Ele está falando a teu respeito. O Senhor está dizendo, vá, porque se Deus está desafiando você a andar pela fé, vai pela fé, porque os grandes homens da Bíblia, eles não foram chamados nos dias favoráveis das suas vidas, eles não foram chamados nos dias em que as coisas estavam dando certas, eles foram desafiados na sua fé, para romperem obstáculos aonde ninguém rompeu. Livro de Gênesis. Noé construiu uma arca. Eu não tenho capacidade. Eu não estou perguntando se você tem capacidade de construir uma arca, mas eu sou um agricultor. Mas agora eu vou te fazer um carpinteiro. Agora pense comigo, 100 anos construindo um negócio. Não cansou? 100 anos construindo algo, não cansou? Imagine quantas vezes, quantos problemas ele teve, além do pessoal que ficava perturbando a mente dele. Mas aí nós olhamos para isso daqui e nós vamos ver, o Senhor dá força ao cansado. Eu imagino, estou cansado, Deus. Não foi eu que te fiz. Foi eu que fiz seus ossos. Foi eu que fiz seus nervos. Foi eu que fiz as cartilagens das suas juntas. Foi eu que fiz teu sangue. Te dá força.
vou multiplicar o teu vigor. Aleluias. Deus desafiou ele a um projeto que nunca foi feito. Deus colocou ele não para competir com os homens, mas contra os cavalos. E Deus deu força para que ele pudesse vencer. Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para o lugar para onde eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Deus está desafiando alguém a sair de um lugar aonde ele está acostumado. Deus está desafiando alguém a se tornar algo, a se tornar grande. Deus está convocando alguém. Deus está chamando alguém para construir algo poderoso, e as condições são desfavoráveis. Já velho, já cansado, sua esposa já estéril, não podendo ter filhos, e Deus está dizendo: eu vou fazer com você. É com você que eu vou fazer. Mas você olha para você e diz assim: não, eu estou cansado. E Deus está dizendo para você: não, você está cansado, mas eu sou aquele que te dá força. Sou eu que fiz você, sou eu que vou fazer você construir o que eu estou dizendo. Não é a capacidade sua que faz, mas é o Espírito que se move em você que constrói. Deus quer te dar força. Quando Ele fala, você vai voar como as águias, é o poder para cortar e superar tempestades. Se você já voou de avião alguma vez na sua vida, e se você pegou um dia nublado, um dia chuvoso no aeroporto, você sabe o que eu estou falando. Você está ali, bonitinho, chovendo. Você fala assim: esse negócio vai subir como? E daqui a pouquinho ele vem. Daqui a pouquinho ele, pum, corta as nuvens carregadas. E você vê um dia claro e um sol brilhante. Fala assim: mas como? Estou subindo, estou cortando a tempestade. Ele supera a tempestade, e você voa sobre um céu azul, sobre um sol brilhante sobre você. Quando Deus diz: eu vou te fazer voar como as águias, Deus está dizendo assim: capacidade para cortar tempestades, para cortar os dias nublados, para cortar os ventos contrários, e subir até um dia de sol brilhante na sua vida. Aleluias. Há um sol brilhante para a sua vida. As tempestades, elas não podem parar você. As tempestades, elas não podem paralisar aquilo que Deus tem na sua vida. Não olhe para o hoje, não viva para o hoje, mas viva para aquilo que Deus tem na sua vida. Não junte para o hoje, mas junte para aquilo que Deus tem amanhã na sua vida. Você está olhando para hoje? Não olhe. Isaías 55. Só vou construir aqui. Verso 8. E 9. Nossa, agora foi além da expectativa aí. Olha Deus falando. Como é que você está pensando? Olha Deus falando: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Uau! Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deixa pra lá que você não está entendendo nada. Você está entendendo não? Você está dizendo assim: os meus pensamentos não são os seus. Enquanto você está se programando de uma forma, Deus está construindo de uma outra forma. Enquanto você está pensando, vou por aqui, às vezes Deus está virando o caminho, fazendo você dar uma volta. Como Ele fez com Israel. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver que para onde Deus estava os levando, existia um caminho mais curto. Existia o quê?
um caminho mais. Mas a Bíblia diz assim: lá tem homens de guerra, e esses homens são escravos. Quando eles verem os homens de guerra, eles vão fugir, vão voltar para o Egito. Vou fazer eles dar a volta. Você não entende o agora, mas Deus está te levando por um caminho diferente. Deus está cortando aquilo. Sabe o que acontece quando eu não estou preparado e Deus está no controle da minha vida? Deus me faz cortar o caminho. Não sou eu que corto, Deus está cortando meu caminho. Eu não estou preparado agora para isso, mas eu estou andando, eu estou em movimento. E nesse movimento a minha estrutura está sendo forjada, o meu caráter sendo forjado, o meu coração sendo preparado, a minha fé está crescendo, a minha mente está sendo reformada. Eu estou sofrendo uma metanoia, uma transformação de mente, porque quando eu estiver diante dos homens de guerra, eu estarei pronto não somente para pelejar, mas para vencer e abater os meus inimigos. Então olha o que Deus está dizendo: eu sei, os meus pensamentos não são os seus. Se o Senhor não fazer do jeito que eu quero, eu vou embora. Eu quero morrer. Vai morrer ou você vai embora. Você pode escolher. Tem que ser desse jeito, Jeová. Estou fazendo prova. Lê a Bíblia. Aprenda a ler a Bíblia e entenda o que a Bíblia está dizendo. Deus não chamou você para ficar fazendo prova com Deus toda hora, não. Ele disse que você só pode fazer prova com Ele nos dízimos e nas ofertas. Ele diz: se eu não fizer o que está escrito aqui, faça a prova comigo. Só no campo do princípio dos dízimos. O restante que você está fazendo é birra de um filho que não aceita a correção do pai. Não concordo com o senhor. Amém. Pode deixar que essa noite eu vou ficar sem dormir por causa disso. Você quer a verdade? Porque às vezes você está pecando sem saber. Eu posso pedir um sinal a Deus? Deve. Como se pede um sinal a Deus? Na mente. Não se fala sobre sinais. Quando eu tenho que tomar uma decisão, não abro a minha boca, eu fico quieto e falo com Deus na minha mente. Por quê? Porque é o único lugar onde Satanás não pode acessar. Falou, o diabo já ouviu. Como é que é? Falou, o diabo já ouviu. E já passa para o outro, porque o diabo é fofoqueiro. Ao que você vê, o inferno inteiro já está sabendo do negócio. É por isso que se fala é igual uma pessoa assim: eu estou vendo que você... Deus revela pensamentos, amém? Deus revela, porque o único que pode sondar os pensamentos é Deus. Esse negócio, estou vendo os seus pensamentos, igual uma turma que faz aí heresia. Deus te revela o pensamento, Ele pode revelar. Depende do que Ele vai revelar, porque nem tudo que você pensa Deus vai revelar para você. Deus está dizendo aqui, ó: meu pensamento é maior do que o teu, os meus planos são maiores do que o teu, e aonde eu vou te levar é além do que você tem dentro do seu coração. O que eu preciso fazer? Entender, respeitar e aceitar. O que é? Você vai chegar mais longe do que você está. Diga para alguém: você já ouviu um vídeo assim, coisas que você não deve fazer em tal igreja. Eu vou falar assim: aqui não é aquela igreja, então não vamos fazer. Diga assim: você vai além das suas expectativas. Diga assim: Deus, nossa gente, misericórdia, me ajuda, né? Estou aqui suando,
Eles tiraram o climatizador de cima de mim. Não sei por que eles fazem isso comigo. Foi você que pagou eles lá? Foi você, né? Foi você que pagou eles, né? Foi, né? Foi você que pagou. Ué, vocês têm que sentir frio mesmo. Eu que não posso. Eu estou aqui. Diga assim: Deus vai te levar além das suas expectativas e planos. Para terminar, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Você não falar que eu só estou no Velho Testamento. Pode elogiar. Está aí. Mas como está escrito: as coisas que os olhos não, nem os ouvidos, nem penetraram ao coração, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus está falando sobre 3 coisas aqui. Você não viu, você não ouviu e não sonhou. Não viu, não ouviu e não sonhou. Não viu, não ouviu e não sonhou. Olha a diferença. Não viu, não ouviu e não sonhou. São as coisas que Deus preparou para aqueles que nele amam. Aonde Deus está me levando? Aonde Deus está me conduzindo? O que você pensa? Não. O que você já ouviu? Também não. O desenho que você fez? Também não. Então o que? O que Ele construiu dentro dele, que no tempo oportuno, quando a estrutura estiver pronta, vai ser revelado dentro de você, vai ser dado a você. Você tem o direito de falar: eu vou fazer? Tem. Você tem o direito de se programar? Tem. Você tem o direito de desejar? Tem. Deus não tira isso de você. Deus te dá o direito disso, de sonhar, de criar expectativa. Mas ao mesmo tempo, Deus Ele quer te mostrar que o que Ele pensa a teu respeito é além do que você imagina. Por maior que seja o teu projeto, por melhor que seja o seu plano, por mais infalível que ele seja, Deus está dizendo assim: o meu é maior. Eu ainda vou conseguir te surpreender. Eu ainda vou conseguir fazer você ir além. Sabe quando você espera algo de presente, e aí você cria expectativa, e você abre, criando a expectativa que vai ser daquele jeito. É quando você abre o embrulho, você, uau! E você fica sem palavras, você fica radiante. É assim que Deus quer fazer com você. É assim que Ele está dizendo aí, ó, para Paulo. Ele está falando da contemplação do céu. Mas será que nós temos que ficar presos somente a uma condição?
Ou será que nós temos que ficar conectados não somente à condição celestial, mas à condição natural que nós vivemos? Porque antes do celestial nós vamos ter que viver o natural. A Camila Barros, ela diz assim: olha, você tem que tomar banho, porque você está na terra. E as outras coisas que eu não vou falar aqui, mas você sabe, se você viu o vídeo, você sabe o que ela falou. Você está na terra. Quando você chegar no céu, não vai precisar tomar banho. Para alguns vai ser motivo de dar glória a Deus. Tem uma turma que não gosta de tomar banho não só. É uma guerra para você pôr dentro do banheiro. E eles falam assim, uns falam assim, nem suei. Mas Deus está nos levando ao campo espiritual, mas está trazendo ao mesmo tempo ao campo natural. Está falando para você e para mim. Você não viu, não ouviu e não pensou. Em Isaías 45, verso 3, põe aqui para me ver. É isso aí mesmo. Olha aqui, para você entender que existem coisas que estão além do seu campo de visão e entendimento, e que Deus muitas vezes permite que fique oculto por um determinado momento da sua vida, até que o seu entendimento seja aberto e você possa acessar isso. Ele diz: dar-te-ei os tesouros das... Mas ele, olha, e as riquezas, o que é encoberto? É aquilo que está escondido. Pode tirar. É aquilo que você não enxerga, é aquilo que você não pensa, é aquilo que você acha que você não tem. E aí ele vem e abre. Uau! E diz assim: você tem isso. Isso é seu. Aí você fica: Deus, mas eu? É você. Deus quer te surpreender, e vai te surpreender através do nome de Jesus. Deus tem o melhor para a sua vida. Olha, não te fadigues agora competindo com os homens. Lute, seja forte, seja corajoso, seja destemido. Lute agora com... Você não vai sair competindo com ninguém. Está dizendo assim: olha, enfrenta o que tem que enfrentar nesse nível aqui agora. Vive esse nível aqui agora. Olha, choque com esse nível agora. Vença nesse nível agora. Porque vai chegar um momento em que eu vou te fazer competir com os cavalos. Ou seja, mais força, mais vigor, mais resistência. Mas você vai vencer. Porque quando você for competir com os cavalos, sua estrutura está formada para competir com os cavalos. E depois ele diz: você vai para os bosques do Jordão. O que é isso? Aonde há perigos. E aí você vai dizer como salmista: pelo que não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluias, aleluias, aleluias. São os tempos de Deus para a nossa vida. Hoje nós competimos com os homens e vencemos contra ele. E agora vamos competir mais alto e mais alto, até chegar ao plano e propósito de Deus.